Olá, eu sou Patrícia Castro, diretora de RH da Clima Rio, e hoje eu estou aqui para um bate-papo com a enfermeira Carolina Dantas, especialista em oncologia. Tudo bom, Carol? Seja bem-vinda novamente a Clima Rio. Olá, obrigada novamente pelo convite. Meu nome é Carolina Dantas, sou enfermeira oncológica. Hoje a gente veio com a missão, de falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, é o mês de conscientização de câncer de próstata, com a ideia de passar para os homens, que eles também precisam se cuidar. Carol, a Clima Rio vem fazendo ações de conscientização, a sua segunda ação com a gente, para conscientizar as pessoas da importância da prevenção. E o que eu venho notando é que o homem não se cuida tanto quanto a mulher. Qual que é a sua percepção sobre isso? Como profissional, é realmente isso que você observa? A gente tem, eu acho que muito cultural isso, A gente percebe que as mulheres elas são mais adeptas às ideias de prevenção e isso é ensinado desde muito jovem. Talvez hoje a gente tenha uma geração que venha mudar esse discurso e essa cultura que a gente já vem de um tabu de muitos anos. Porque o câncer de próstata é o segundo maior câncer nos homens, na população masculina. E só perdendo por câncer de pele, não melanoma, porque a gente tem um Brasil muito grande, onde a gente tem uma incidência de sol enorme. Então, por ser uma doença tão incidente, a gente precisa hoje ter consciência de que também tem fatores de prevenção, Diferente do câncer de mama, a gente não fala de rastreio numa população, mas a gente tem uma população mais incidente. Entendi. A mulher anualmente vai ao ginecologista, Desde que se entende por adolescente, a mãe orienta, leva. Como que funciona isso para o homem? É verdade que precisa ter um acompanhamento com o urologista em cada etapa da fase masculina? Criança, adolescente, o adulto. Fala um pouquinho disso pra gente. O ideal é que isso aconteça, que em cada fase que o homem passa por várias mudanças, assim como as mulheres, ao longo da vida. E que nessas mudanças ele consiga fazer o acompanhamento. Algumas doenças, inclusive, não só o câncer de próstata, mas algumas outras doenças preveníveis, como a infecção por HPV, que pode decorrer de câncer de pênis, que é uma incidência que ela é baixa, mas ela comete um número, vamos dizer, de 1.000 homens a ano, Eu acho que é mais ou menos essa estimativa, depois eu busco aqui. Então, assim, ainda é uma estimativa de uma doença prevenível, Que a gente pode, quando consciente, quando acompanhado por um profissional, conseguir mudar essa doença, o curso da doença. Já que a gente está no Novembro Azul, é um mês de conscientização do câncer de próstata, queria que você explicasse um pouquinho o que é a próstata. Eu vejo que algumas pessoas nem sabem direito o que é, para que serve, onde fica. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A próstata é um órgão, do tamanho de uma castanha, ela é pequena, razoavelmente pequena, mas ela fica abaixo da bexiga. No meio dela passa o canal uretral, que sai da bexiga e vai até o final do pênis e fica em frente do reto, O que ela faz? Ela libera um líquido pro esperma, que é um líquido que nutre os espermatozoides, Os espermatozoides ele tem uma grande barreira até chegar no óvulo para fecundar. Então, esse caminho do espermatozoide é muito longo, E ele precisa de nutriente para atravessar toda essa barreira. E junto com outras glândulas, a próstata libera esse líquido que vai ajudar aos espermatozoides, o esperma como um todo, para chegar ao final, que é a fecundação. Ela fica nessa região, a gente consegue, por ela estar nessa região, a gente consegue entender os sintomas principais que aparecem, Que é principalmente com relação à urina, Que o homem começa com a dificuldade para urinar, saem pequenos jatos de urina,
Às vezes ele até tem aquela incontinência urinária também, que não consegue segurar. Ou então tem que urinar várias vezes, esses são alguns sintomas. Às vezes, em casos mais avançados, aparece sangue, tanto na urina quanto no esperma. E principalmente esses sintomas, eles pioram muito à noite, né? Que não você consegue dormir sem urinar, mas o homem, quando isso piora, principalmente no horário noturno, que é quando você não tem mais esse estímulo de urinar, ele passa a ter também, porque você tem ali a compressão desses órgãos que são os órgãos do sistema urinário. Então, a gente já tem aí os sintomas já que o homem tem que ficar alerta, tá? E o câncer de próstata, ele acomete somente pessoas mais velhas, como é um câncer que eu ouvi dizer que é silencioso, né? A gente não consegue notar muito os sintomas, você falou de alguns, mas tem alguma faixa etária mais comum? Tem algum caso que tem que se tomar mais cuidado? Como que é isso? A gente fala que, sim, todo o nosso organismo envelhece, né? E a partir dos 50 anos é um marco que o homem busca o urologista para fazer, né, o famoso toque retal, né? Onde todos têm o seu tabu. Então, nesse momento, é um momento que você começa a observar qualquer anormalidade da próstata, né? Então, você tem os exames, né, que são o toque retal, que é um exame muito simples, é muito fácil, com um custo bem menor para o serviço de saúde, né, como um todo, né? E ele consegue te dar aquilo que a gente busca, né? Uma consciência mais ou menos de como está aquela glândula, como tá a próstata funcionando. Então, junto disso, muitos profissionais, também urologistas, pedem um PSA associado. Tá? Precisa de algum preparo para fazer o toque retal no consultório? O urologista mesmo que faz, numa consulta? Como que é isso? É numa consulta, no consultório, não precisa de preparo, é super rápido, é muito simples, né? Só que a gente só esbarra no tabu cultural do exame, né? Mas, como a gente fala, né? O homem precisa entender que isso é um motivo de se cuidar. Não existe um tabu associado a isso. Ele consegue entender que ele está se cuidando, né? E fala para a população, não, isso não é nada demais, né? Isso é apenas um ato de me cuidar. Inclusive, como qualquer outra doença, a prevenção é tudo, né? Quanto mais rápido detectado, mais rápido e a possibilidade de cura maior, né? Você falou da faixa etária, a gente tem, quem tem histórico familiar, então acaba tendo que ter uma prevenção mais precoce, mais cedo, né? Então, o câncer, como as nossas células envelhecem, e o câncer de próstata é uma doença que pode ter o caminhar, né, mais silencioso e também umas células que se diferenciam mais lentamente. Então, tem homens que 90 anos vão ter câncer de próstata, mas não vão morrer do câncer de próstata, vão morrer de uma outra doença do curso natural do envelhecimento. Mas o homem que tem um histórico familiar de câncer de próstata com menos de 50 anos, ou os outros cânceres que a gente já falou, que é câncer de mama também em mulher jovem, em mãe, irmã, câncer de ovário também em mãe, irmã, também são homens que precisam olhar, né, de forma, como eu falei, não existe rastreio, a gente não pega uma faixa etária e faz exame em todo mundo para ver quantos a gente vai tirar e vai tratar. A gente trabalha com prevenção, né? A partir de uma certa idade, você vai fazer o seu acompanhamento, mas não que eu precise usar todos os métodos de exame para tratar esse homem. Quando você tem alguns fatores de riscos associados, que eu vou ter obesidade, né, que é um grande fator associado para o câncer de próstata, vou ter alguns históricos familiares. A raça negra é uma raça que também tem uma suscetibilidade maior para desenvolver câncer de próstata. E aí eu vou acompanhar essas pessoas numa idade talvez mais precoce. Depende muito da sua consulta com o urologista, né? Para fazer esse acompanhamento e a gente entender qual vai ser o curso da sua doença. Ou não. Ou a gente consegue fazer um controle,
né? Tem pessoas que a próstata pode aumentar de forma anormal, como câncer, ou com uma forma benigna, que é o chamado hiperplasia benigna de próstata, que também trazem esses sintomas, mas que não é um câncer, mas que a gente consegue tratar de alguma forma e dar condições de alguns sintomas serem diminuídos, certo? Então, a gente também pode dizer que ter uma boa alimentação, fazer atividade física, né? Toda aquela historinha que a gente sempre fala, qualquer doença é muito importante para se prevenir, ter uma boa alimentação, se cuidar, né? Ingerir bastante água. Tudo isso são prevenções, né, Carol? A gente sempre volta nessa mesma tecla, dessa mesma prática. Hoje, mudar hábitos de vida para hábitos de vida saudáveis são medidas que você consegue prevenir 28% dos tipos de câncer. Então, não é só, a gente não fala só de próstata, mama, tem colo de útero, tem colo de útero mais associado a doenças sexualmente transmissíveis, mas tem cólon, né, de reto, de intestino, tem pulmão, são doenças evitáveis, que 30% praticamente são de formas evitáveis. E isso a gente só consegue chegar nesse número se a gente tiver uma população que fizer adesão a hábitos de vida saudáveis, que é boa alimentação, que é exercício físico, né? Manter-se dentro do peso saudável. Isso tudo são condições que te levam a diminuir o seu risco. Porque com o envelhecimento, o seu risco aumenta. As nossas células vão se diferenciando, as células passam por suscetíveis várias situações onde você é exposto a vários carcinogênicos, e aí algumas células começam a se diferenciar, mesmo às vezes, mesmo todo mundo tendo o estilo de vida saudável, mas que 30% dessa população a gente consegue prevenir. Agora, o tratamento nem sempre vai ser a cirurgia e a retirada da próstata, né? Eu acho que isso, inclusive, é muito o receio do homem, né? Nem sempre. Isso é definido a cada caso, né? Depende de idade, depende do tipo do câncer, se está avançado, se não está avançado. Muitos casos de muito avançado, inclusive, tem dor lombar associada. Então, isso vai depender, isso tem uma variação muito grande. Se eu tiver um câncer de próstata que te diferencie muito rápido, que tiver, onde você tem uma disseminação rápida da doença, que você tiver já metástase para o osso, então, talvez nesses casos a gente não associe só a cirurgia. As cirurgias, ela tem os riscos inerentes que causam medo no homem, né? Porque, lógico, qualquer cirurgia tem um risco associado. O risco de impotência é real, né? Mas ele não é tão alto assim, mas ele é real. E além da impotência, como que é a questão da fertilidade? A quimioterapia, a cirurgia, os tratamentos em gerais, eles podem afetar a fertilidade? Os tratamentos em gerais podem afetar a fertilidade, né? Principalmente quimioterapia, e alguns homens que têm câncer precoce, né, de próstata, eles precisam até guardar alguns espermatozoides, que se brevemente tiver algum caso de querer fazer inseminação artificial, né, se lança a mão desse recurso. Mas na maioria das vezes a gente tem um diagnóstico mais tardio, né, assim, do homem mais velho, né, tendo o câncer de próstata. Entendi. Bom, esclarecidas dúvidas. Eu acho que vamos deixar uma mensagem para os homens aí. Você, como profissional da saúde, vamos chamar esses homens aí para se cuidar. É muito importante, como a gente falou aqui, além do câncer de próstata, que é a nossa ação de Novembro Azul, tem o câncer de testículo, tem o câncer de pênis. Então é fundamental essa consulta com o urologista, fazer um acompanhamento, e nem sempre vai ser motivo de doença. Prevenção é tudo, gente. O importante é isso, que o homem entenda que ele também precisa se cuidar, né? Nesse Novembro Azul, a gente abre a mente para a consciência desse homem de que é um mês que
A gente vai falar e vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que você precisa saber de câncer de próstata e outros cânceres associados ao homem, né? Diferente da mulher. O que a gente tem de diferente entre nós, né? Então, a gente lança a mão desse rol de informações, né? De várias fontes diferentes para mostrar para o homem que a gente pode prevenir, a gente tem como tratar e não existe tabu para se cuidar. Só precisa começar. Isso aí. Obrigada, Carol. Foi um prazer te ter aqui. Volte sempre. Obrigada, sempre mais que você uma tiver vez. um tema importante, traz pra gente. É muito legal a gente conseguir, né, levar conhecimento para as pessoas. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite novamente.